Alô, True Gamers, que acessam o blog Consoles e Jogos Brasil e meu canal no YouTube. Estou novamente aqui no Shopping Itaguaçu, região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, na Cyberfun Store. E nesse vídeo eu não quero tratar de nenhum jogo específico com vocês, é um vídeo muito importante e o assunto é diferente. Eu estou aqui com minha convidada, a Isadora. Tudo bom, Isadora? Tudo bom. Ela é daqui da região da Grande Florianópolis, criou uma página no Facebook chamada Diário de Classe, certo? E nessa página ela publica relatos dela, do dia a dia, do cotidiano, das coisas que ela vivencia no colégio dela. Tanto algumas coisas ruins como outras coisas boas ela coloca lá. E fez bastante repercussão essa página, esse conteúdo que ela está colocando lá diariamente. Isadora, conta pra nós quando exatamente que você criou essa página e da onde veio essa necessidade. Eu criei a página dia 11 de julho, quando eu estava cansada de ver as coisas quebradas na escola. E minha irmã me mostrou o blog de uma menina escocesa que reclamava da má qualidade da merenda. E eu me inspirei nela. Certo. Então tá aí uma força de vontade que é exemplo para muitos jovens, né? Ela tem 13 anos, é isso, Isadora? Isso. 13 anos, foi lá, criou a página com o celular e mostrou esses problemas da educação. O que eu quero fazer com esse vídeo, pessoal? Pra quem tava esperando ver algum jogo, alguma coisa. Não vai ter jogo nesse vídeo, tá? Eu faço vídeos já há 5 anos no YouTube, pra quem não sabe. E meus vídeos sempre, em sua maioria, tem a função de quê? Ajudar as pessoas, ajudar a você a se decidir com algum jogo se ele vale a pena ou não, ajudar com algum exemplo, alguma coisa que eu tento mostrar, entrevistas outras que eu já fiz, mostrando coisas para tentar fazer uma reflexão nas pessoas, sempre tentando de ajudar de alguma maneira. E agora não é diferente, então eu decidi abrir esse espaço aqui para tratar do que está acontecendo com a Isadora, do que ela está fazendo, do que ela está passando. Porque é muito importante a gente apoiar esse tipo de coisa. É educação. Educação é o que faz o país ir para frente. Então isso é muito importante. Eu vou perguntar outra coisa para a Isadora agora. Isadora, quando você começou a criar as postagens, a colocar esse tipo de conteúdo, quanto tempo demorou mais ou menos para isso chamar a atenção das pessoas, fazer algum tipo de barulho, tanto positivamente como negativamente? Levou muito tempo? Foi em média de um mês. Em um mês todo mundo já estava de olho no que tu estava colocando lá, os alunos, professores, pessoas do Brasil inteiro, todo mundo, né? Isso. E uma coisa legal é que isso que ela criou inspirou outras crianças em volta do Brasil inteiro. Já são mais de 100 outras páginas de diários de classe, não é isso? Isso. Então é muito legal o que ela está fazendo, porque está mostrando a força de vontade de uma jovem, né? De ter uma qualidade de ensino melhor, o que é muito importante. Ela estuda em colégio público. Eu tive a sorte de estudar em colégio particular. Mas toda criança tem igualmente o direito de ter qualidade de ensino. A criança não tem que fazer por merecer uma coisa dessa. Ela nasceu no mundo e ela é como qualquer outra criança, tem o mesmo direito de todas de conseguir uma qualidade de ensino o melhor possível, nesse sentido de coisa. Então a Isadora está fazendo um ótimo trabalho e que eu quero mostrar para vocês. Quem não conhece, vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo para conferir a página dela, conferir o que ela está mostrando, porque isso simplesmente é a realidade. Ela não faz nada criticando muito isso ou aquilo, simplesmente você registra o que acontece, né? Você vai lá, faz a foto, hoje teve tal problema, hoje teve tal coisa. É isso, né? É realmente um diário, eu publico o que acontece. Exatamente, então ela não está lá forçando nada. As coisas acontecem, é a realidade e ela registra no diário dela. Então vai estar o link aí para vocês conferirem, o diário de classe da Isadora, ok? Outra coisa que eu gostaria de abordar. Ok, teve todo esse sucesso, essa repercussão. A Isadora, como alguns já devem saber, foi chamada, já foi em entrevistas, em programas e por aí afora. E eu consegui contato com ela, tive a oportunidade muito satisfatória para mim, fiquei muito feliz de poder conhecer ela pessoalmente, porque ela é um exemplo para todo mundo. E eu quero ver com ela uma coisa. Ela criou a página, fez sucesso. E como foi a reação dos seus colegas de turma? Seus colegas, não só da sua turma, do colégio, professores e por aí vai. Os colegas da minha turma, eles me apoiam, mas da escola, assim, em geral, eles são totalmente contra. São contra? Os professores também. Os professores são contra. São. E a direção da escola, o que achou disso? É contra, às vezes eles entram nas turmas pedindo para não curtirem o diário de classe. Ah, olha só, eles entram nas turmas e pedem para não curtir, pedem para não acessar mais a página. Isso é uma coisa muito triste, é uma realidade, e é uma coisa muito triste saber disso de um colégio público. Não deveria ter isso. E eu não entendo também o porquê de colegas de
classe, né, não apoiarem o que você está fazendo. Afinal, o colégio é de vocês. Vocês fazem parte da mesma escola, o que você está fazendo lá está ajudando o colégio como um todo. E o que eu quero entender é, você que está fazendo isso, já trouxe algum resultado? Está trazendo ou comprometeram alguma coisa? Já, eles já arrumaram os bebedouros, estão pintando e trocaram ventiladores, está melhorando a escola. O que eu estou fazendo é para nós. Então é isso que é importante. E se tem algum coleguinha dela que vem de uma outra classe, por favor, né? O que ela está fazendo está ajudando na estrutura do seu colégio. Então vamos apoiar e vamos incentivar. Isadora, eu já falei pra ela, aqui em off antes do vídeo, se alguém for contra, se alguém falar mal, ela tem que continuar de cabeça erguida e tocar em frente. Porque se vem um falar mal, vem 50 defender. Tá todo mundo apoiando ela, tá? Então se você é contra, se toca, preste atenção no que você tá fazendo. Isso é pro bem de todos. É um exemplo pro Brasil. Imagina se cada criança começa a apontar os problemas do seu colégio e tentar incentivar, mostrar para as pessoas, ó, isso aqui deveria melhorar. E o que mais me surpreende, o que mais me chocou, que ela falou agora há pouco, é que os professores foram contra, não é isso? Eu não consigo entender a mentalidade de um professor que é contra uma aluna que quer ajudar a estrutura do colégio. Ela faz isso para ajudar, ela faz isso pelo bem do colégio, pelo bem de todos lá. E o professor, ele simplesmente está em um momento de trabalho. Eu, como profissional, se eu vou no ambiente de trabalho, eu quero que ele esteja o melhor possível. Se eu não estiver com as ferramentas necessárias para trabalhar, se eu não tiver os recursos ideais, se o meu ambiente de trabalho não estiver propício para que eu desenvolva a minha ação, eu vou reclamar com os meus superiores. E o professor deveria fazer o mesmo, afinal ele trabalha lá. Então, se tem problemas de estrutura no colégio, eu acho que o professor deveria ser o primeiro a recorrer à direção, a fazer alguma coisa, porque é o ambiente de trabalho dele. Então ele tem que ter essa iniciativa, pelo menos é a minha opinião. Não sou professor, não tenho tanto conhecimento assim dessa área, mas é a minha opinião, porque eu vejo que o professor no colégio, ele é o exemplo para o aluno. Ele leciona, ele passa tudo, ele ajuda na formação da educação. Então é triste, realmente muito triste ver isso vindo de um professor. E eu gostaria de comentar algumas coisas. Eu vi que teve problema lá na quadra de esporte, que você colocou na sua página, que ainda vão começar a pintar, parece que pintaram alguma coisa e pararam, né? O que houve exatamente com a sua quadra de esporte? Ela estava ruim, a diretora já tinha pago para pintarem e ele só pintou as linhas e nunca mais foi, eu nunca mais vi. E a quadra é aberta? É aberta. Quando tá chovendo a gente tem que ficar na sala. Então quando chove vocês ficam na sala e fazem o quê? A gente só fica conversando sobre alguma coisa. Não tem aula então? Não. Quando chove não tem atividade, não tem um joguinho de tabuleiro lá, um xadrez, nada do tipo para entreter vocês, para desenvolver também o raciocínio, um sudoku, qualquer coisa assim? Tem uma sala de jogos, mas é só para os alunos mais novos, a gente não usa. Ah, então você tá na 7ª série? Isso. Olha só, é outra coisa que me deixa um pouco frustrado. Claro que, assim, eu tive a oportunidade, né? Eu tive sorte, porque ninguém escolhe esse tipo de coisa. A gente nasce numa família e a família sempre quer o melhor pra gente e dar aquilo que for possível. Então eu tive sorte de nascer numa família que conseguiu vaga pra mim no colégio particular. Eu não tive problemas como ela tá tendo, mas eu reconheço, eu acho isso muito triste. Eu, como um estudante de colégio particular, lá nós tínhamos quadra fechada, tínhamos sala de informática, tínhamos toda uma estrutura, tudo bonitinho, pintado, banheiro, etc. A estrutura é muito boa. É um dos melhores colégios de Palhoça que eu tive a oportunidade de estudar. Lá vocês têm sala de informática? Tem, só que a internet é bem merda. A internet não é boa. E os computadores, né? Um monitor LCD, pelo menos. LCD bonitinho. Tem em média assim quantos computadores? Dá pra todo mundo ou tem que dividir muito as pessoas? Tem 16 computadores, a gente tem que fazer duplas ou trios. Ou trios. É uma sala só então? É. Bom, pelo menos tem e o monitor LCD. Eu falei do monitor LCD porque eu acho a coisa muito importante. Acho que mais importante do que ter um computador com alta capacidade é você ter um monitor bom. Porque o monitor RCA ele força demais a visão. Hoje eu tenho que usar óculos porque eu prejudiquei muito a minha visão em computadores antigos, monitores antigos, porque eu sempre fui muito próximo a esse tipo de coisa. E já há estudos sobre a radiação desse tipo de monitor que prejudica a sua visão. E o LCD, isso é muito amenizado. Por isso é importante esse tipo de monitor, esse tipo de cuidado na parte da tecnologia durante o ensino, né, nos colégios. Isadora, na parte de tecnologia, então falando do seu colégio, agora talvez um assunto que seja um pouco mais interessante para o pessoal que
acompanha aí, claro que não deixa de ser interessante o que a gente está falando, mas mais ao meio do que eu já costumo trazer pro pessoal. Você faz o que mais ou menos na aula de informática? Você tem atividades de desenvolvimento para em algum tipo de programa, ou você faz mais, sei lá, eles tentam com algum tipo de jogo? Como que é a sua aula de informática? Que tipo de exercício que tem? Na verdade a gente tem que marcar alguma aula para ir e fazer pesquisa sobre o assunto que o professor dá. Então vocês usam mais como um laboratório para pesquisa? É. Para fazer algum trabalho, algum estudo, alguma coisa. Não tem a aula de informática lá, né? Não. Não é. E isso também me deixa um pouco chateado, porque tem toda a estrutura, eles têm que agendar para ir lá usar. É como você marcar para usar, por exemplo, um DVD, né? Um DVD numa sala tem que marcar, tem que agendar para usar. Mais ou menos a mesma coisa com a sala de informática. É. Porque no colégio que eu estudei, a gente tinha a aula de informática. Você fazia atividades, aprendia a mexer com PowerPoint, uma série de programas básicos, um pouco com Windows, porque hoje é importante você ter esse conhecimento básico de informática, porque tudo hoje é no computador, você faz tudo no computador. Principalmente as crianças aqui há alguns anos, vai ser totalmente informatizado, né, o negócio. Então a gente fazia atividades, mexendo com alguns programas, aprendendo a criar algumas coisas bem básicas, mas tendo a noção de informática, internet, aprendendo a fazer buscas em determinados sites, blá blá blá. E no final da aula, a gente tinha, vamos supor assim, um tempo para você se divertir com alguma coisa diferente além do que foi passado ao longo da aula. Por exemplo, a aula de informática tinha lá 40 minutos. Você, em meia hora, conseguiu terminar o exercício. Então o professor habilitava lá os jogos do computador. Você tem jogo lá no computador de vocês? A gente não pode usar. Não pode usar. Então o que eu tinha lá era, por exemplo, além de jogos educativos, tinham jogos normais, como Test Drive, isso lá para 2003, 2004. Jogos, digamos, para todo mundo, né? Jogos populares, por assim dizer, não só o jogo educativo. Porque tem jogo educativo que realmente ele força um pouco a barra e ele acaba não sendo tão divertido. Você já experimentou algum jogo educativo, Isadora? Esses para computador? Não. Não? Eu quero até entrar em outro assunto agora, aproveitando que a gente está falando disso. Eu acho que a situação que a Isadora está passando, que ela está trazendo para vocês, já está bastante clara. Eu estou mostrando aqui o meu total apoio para elas. Acredito que vocês vão dar o mesmo apoio. Vão lá na página dela no Facebook, curte lá, acompanha o que ela está mostrando. Se você também faz parte de algum colégio que não tem uma estrutura muito boa, você pode tomar a mesma iniciativa. Isso é uma coisa que não tem nada demais, não é nem um bicho de sete cabeças, ela está apenas registrando o dia a dia dela, como qualquer outra coisa que ela poderia registrar. Sabe, você vai fazer umas férias, tirar foto com a galera na praia, ela tira foto lá com o que acontece no colégio. Nada demais, só mostra a realidade. E o pessoal tem que ver essa realidade que infelizmente é muito triste. Isadora, você gosta de videogame? Gosto. Gosta? Que tipo de jogo que você gosta? Eu gosto de vários. Mario? Mario é o popular da garotada, né? Você joga em que console? O que você tem em casa pra jogar? Eu uso o videogame da minha irmã mais velha, Wii. Wii. Você joga no Nintendo Wii. Então ela joga o Mario no Nintendo Wii. Olha só que legal. E você passa muito tempo jogando ou não? Ou é só mais casualmente? Não, eu não passo muito tempo, só casualmente mesmo. Isso não te atrapalha no estudo, então? Não. Então você fica estudando em média quanto tempo assim por dia? Você tem um horário para estudar? Ou você faz mais assim a partir do colégio mesmo e não precisa estudar tanto em casa? Você já entende bem na hora da aula? Eu estudo em casa também um pouco, mas eu não é de tempo contado assim. Entendi. Quando precisa você dá uma olhada no material, estuda. E como que são suas notas? Assim, são boas? Pode ser sincera, não tem problema. A média lá na escola é 5, mas eu não baixo de 7. Então tá ótimo. Se a média é 5, ela não baixa de 7. Quando eu estudei a média era 7 e era complicado tirar 7. Então tá vendo que ela é uma boa aluna, apesar de ter esse relativo contato com games. Eu perguntei isso sobre games pra ela porque eu acho importante o videogame estar cada vez mais vinculado à educação. Porque existem muitos estudos e apontam que o videogame ele realmente pode ajudar muito, ele tem muitos pontos positivos em relação à ajuda da parte de desenvolvimento da criança. Isso desde do primáriozinho. Eu tenho até uma coisa aqui que eu quero citar para vocês que eu separei. Eu peguei de uma matéria de uma revista
uma coisa que foi publicada por um professor. Olha só o que um professor disse, palavras dele. Claro que ele pesquisou, ele trouxe todo um embasamento lá no texto dele. Eu só vou comentar para vocês uma coisa que ele disse que é a mais pura verdade e já está acontecendo em vários países. Vejam bem. Os recursos e possibilidades dos videogames vêm sendo utilizados em vários campos, além do já conhecido campo do entretenimento. Eles estão sendo utilizados no tratamento de doenças, na atenuação de dores e em tratamentos psicológicos, sobretudo na terapia para a fobia. Do ponto de vista teórico, o videogame vem sendo estudado como recurso propiciador de desenvolvimento cognitivo e socioafetivo. Além disso, o videogame também vem sendo incorporado pela educação e chega até as escolas, principalmente através dos mais variados jogos educativos. Palavras do professor Marcelo Silva de Souza Ribeiro, um professor realmente admirável pelo que eu estou vendo aqui. Então os jogos, eles realmente eles realmente ajudam no desenvolvimento das crianças. Eu acompanhei os videogames por toda a minha vida praticamente, desde os meus 3, 4 anos, desde que eu me entendo por gente, eu jogo videogame. E o videogame me ajudou com muita coisa. Hoje eu tenho razoavelmente assim, bons reflexos. No colégio o pessoal vinha fazer aquelas brincadeiras chatas comigo, de empurrãozinho e tal, que eu esquivava, ninguém me acertava, brincadeiras aí de atividade física. Eu tinha bastante coordenação, aprendi muito sobre inglês, muito mais do que no próprio colégio com videogame e um pouco de outros idiomas também, como espanhol. Aprendi a ter mais gosto pela leitura através do videogame, porque a história passa a ser interessante, a gente vai pesquisar, vai ler a respeito, procura dicas, revistas que hoje infelizmente não tem tanta força, mas eu sou de uma época que eu ia comprar muita revista, então o videogame me incentivava a exercitar mais a leitura, procurando as coisas do meu interesse sobre aquele jogo. O videogame ajuda de maneiras muito amplas, muito abrangentes, muita coisa ele pode ajudar. E uma coisa que poderia ser feita, por exemplo, ela comentou que na quadra do ginásio do colégio dela é aberto, né? Não é fechado. Então em dia de chuva não tem muito o que fazer. Por exemplo, uma sala de aula lá, uma sala fechada. Poderia muito bem colocar alguns consoles lá. PlayStation 2, que é baratinho, uma TV LCD básica lá, Nintendo Wii, Kinect, enfim. Ou mesmo o pessoal pode estar achando, pô, Zé, mas o Xbox, o Kinect não é muito caro, né? Colégio público. Pra nós, pessoas comuns, digamos assim, pode ser caro mesmo. O videogame não é um hobby barato, ele é caro, principalmente no Brasil. Felizmente as coisas estão se movimentando para que isso seja reduzido. Mas para um colégio, veja bem, o investimento de fazer uma quadra fechada seria muito mais custoso do que preparar uma salinha lá com alguns jogos, uma sala de jogos para a galera. Chover, não tem o que fazer, o pessoal vai lá brincar num jogo de esporte, num jogo de dança. A Isadora até experimentou um pouco do Kinect aqui na Cyber. Você gostou do jogo? Gostei. Você já tinha experimentado alguma coisa do tipo com sensor de movimento? Não. Você acha que se colocar uma sala assim de jogos, um dia de chuva, ao invés do pessoal ficar só batendo papo, não é muito mais interessante eles brincarem num jogo como esse do Kinect, que a gente demonstrou, a gente jogou o Kinect Adventures, um jogo que vai te exercitar, vai trazer algum tipo de benefício? Você não acha que... Eu acho que é mais interessante. É bem mais interessante, né? E isso ajuda até no convívio social. O pessoal vai se reunir ali na frente do jogo, vai se divertir, vai brincar. Isso tudo ajuda. E já tem até em Palhoça instituições que usam o videogame para algumas coisas interessantes. Tem empresa que coloca lá o console na hora do intervalo do almoço para os funcionários jogarem, depois dar uma descansadinha, se preparar para voltar para o expediente. No colégio que eu estudei, na época de gincana, tinha campeonato de jogo. Principalmente jogos de futebol, né, que a galera faz muito. Tem também academias que já usam consoles com sensor de movimento, Nintendo Wii, Kinect. Então eu acho que o videogame poderia ser mais aproveitado nesse sentido. Então esse é um tipo de reflexão que eu quero passar para vocês. Meu ponto de vista sobre como o videogame poderia ajudar na educação. Eu quero agradecer muito a Isadora, mais uma vez, obrigado Isadora pela oportunidade de conhecer, fazer essa entrevista com você. Eu gostaria de saber agora se você tem algum recado final, alguma coisa para as crianças, jovens, talvez até professores que estejam assistindo, alguma coisa que você tem para passar da sua experiência com o seu colégio, que você poderia passar para o pessoal. Fica complicado, né? Mas enfim, eu não vou exigir dela, ela é muito tímida.
Mas tá dada aí a minha opinião a respeito, espero que todos tenham gostado do vídeo. Meus dados estão aparecendo aí pra vocês, Twitter, Facebook, canal, blog, continue acompanhando lá, que eu vou trazer sempre mais conteúdo de qualidade pra vocês. Esse vídeo, pra alguns, pode não ter sido interessante, mas é algo diferente que eu me senti na obrigação de trazer. É uma coisa que a gente não pode ignorar. Então, novamente, obrigado, Isadora, espero que todos tenham gostado do vídeo e até breve.